Nos últimos anos, tornou-se muito comum entre nós, cristãos adventistas do sétimo dia, o assunto do perfeccionismo. Bem, eu estou gravando esse vídeo porque a minha área de formação, tanto da graduação quanto do mestrado e da especialização, é psicologia. E o perfeccionismo é objeto de estudo de pesquisadores da área da psicologia. Por diversas vezes eu percebo que o uso que se tem feito do termo entre nós adventistas acaba sendo uma mistura da concepção da psicologia com a concepção da teologia adventista. O que é perfeccionismo para a psicologia? O perfeccionismo é um traço de personalidade e tem sido definido por estudiosos como uma tendência para estabelecer padrões que são excessivamente elevados. Aderir rigidamente a esses padrões e realizar autoavaliações demasiado críticas. Diversos estudos comprovam a existência de uma relação entre o perfeccionismo e perturbações psicológicas, tais como depressão, insônia, estresse, transtornos de ansiedade e transtornos do comportamento alimentar. A presença do perfeccionismo em quadros psicopatológicos como esses que eu citei pode contribuir para uma maior severidade dos sintomas, assim como uma evolução mais lenta do tratamento e maior probabilidade de recaídas após o término deste. Para alguns pesquisadores, o perfeccionismo é um traço de personalidade disfuncional e desadaptativo. Já para outros estudiosos, há um perfeccionismo que pode ser considerado normal ou adaptativo. Esse perfeccionismo adaptativo tem a ver com o esforço para atingir padrões razoáveis e realistas e a produção do sentimento de satisfação e o aumento da autoestima ao atingir esses padrões. Alguém com esse tipo de perfeccionismo é capaz de considerar tanto a força quanto a limitação que possui, consegue sentir prazer ao realizar atividades que requerem grande esforço e se sente livre para ser menos preciso de acordo com a situação. Essa é a versão positiva do perfeccionismo. Já o perfeccionismo ruim, que é o perfeccionismo neurótico, está relacionado a uma preocupação excessiva em cometer erros, uma culpabilização incapacitante de si mesmo, autocrítica excessiva, sentimento contínuo de que as expectativas autoimpostas não estão sendo alcançadas e preocupação em desapontar outras pessoas. Esse tipo de perfeccionismo é perturbador e gera sofrimento. Independente do tipo de perfeccionismo, adaptativo ou desadaptativo, o desenvolvimento desse traço de personalidade ocorre por influência de uma série de fatores. Da mesma forma, o reconhecimento da presença desse traço de personalidade requer a avaliação de diversos fatores também. Existe um instrumento psicométrico utilizado para realizar esta avaliação, ele se chama Escala Multidimensional de Perfeccionismo e é composto por um total de 45 itens. Eu estou citando isso apenas para que você perceba que existem critérios para se afirmar que alguém é ou não é perfeccionista segundo a psicologia. Não é simplesmente porque a pessoa é mais atenta a detalhes, tem o desejo de fazer tudo certo ou é mais esforçada em suas atividades do que os demais, que ela é perfeccionista. E ainda que ela seja perfeccionista, isso não é necessariamente um problema, visto que existe uma forma adaptativa do perfeccionismo. Pode inclusive ser uma vantagem, dependendo de como esse perfeccionismo se configure. Existem pessoas famosas a quem você provavelmente admira pela excelência do seu trabalho, que são perfeccionistas adaptativos. Na descrição deste vídeo você encontrará algumas sugestões de leitura que podem lhe ajudar a entender um pouco melhor sobre a perspectiva da psicologia acerca do perfeccionismo. Além do conceito de perfeccionismo adotado pela psicologia, existe um perfeccionismo que não está relacionado a traços de personalidade, mas a uma compreensão equivocada de assuntos como justificação pela fé e santificação. Eu afirmo isso porque uma pessoa que tem o perfeccionismo como traço de personalidade pode não ser um perfeccionista do ponto de vista teológico. Da mesma forma, alguém que seja perfeccionista do ponto de vista teológico não é necessariamente perfeccionista do ponto de vista psicológico. Sobre o perfeccionismo teológico, a irmã White escreveu: os que entraram nesse fanatismo, carne santa, e o mantiveram, fariam muitíssimo melhor em estar empenhados em obra secular, pois devido à sua atitude incoerente, estão desonrando ao Senhor e pondo em perigo o seu povo. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 43. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, o terceiro capítulo tem como título A Doutrina da Carne Santa.
Sugiro a leitura completa desse capítulo, pois é bastante esclarecedor sobre o assunto. Basicamente, o que os defensores dessa doutrina acreditavam e acreditam, e eu já tive a oportunidade de conversar com um deles, é que é possível nesta vida possuirmos carne santa e, portanto, viver na impossibilidade de pecar. Sobre isso, Ellen White declara: todos podemos agora obter corações puros, mas não é correto pretender nesta vida possuir carne santa. Ser humano algum na Terra tem carne santa. É uma impossibilidade. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 32. E o grande perigo dessa doutrina se encontra aqui, ó. Seja esse aspecto de doutrina levado um pouco mais longe, conduzirá à pretensão de que seus defensores não podem pecar, de que uma vez que tenham carne santa, suas ações são todas santas. Que porta de tentação se abriria assim? Também está no mesmo livro e na mesma página. Isso nada tem a ver com desejar obedecer fielmente a tudo que Deus ordena. E é aqui que eu percebo que ocorre uma certa confusão em nosso meio. Com frequência, pessoas que procuram obedecer a Deus em todos os aspectos da vida cristã, devolução dos dízimos, doação de ofertas, alimentação, vestuário, recreação, relacionamentos afetivos, são de forma inadequada rotulados de perfeccionistas por irmãos que não compreendem corretamente o que é o perfeccionismo teológico. Seguindo os critérios de avaliação desses irmãos, se os personagens bíblicos Jó, Daniel e José estivessem vivos hoje, seriam chamados de perfeccionistas. Paulo seria talvez o maior de todos os perfeccionistas, que, além de tudo, seria visto como presunçoso por afirmar: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Buscar ser fiel a Deus em tudo não tem nada a ver com perfeccionismo. Isso é cristianismo. Se observarmos bem, a crença perfeccionista coloca o sujeito em uma posição contrária à conduta de fidelidade. Uma posição que pressupõe que não importa o que ele faça, se ele faz não é pecado, pois ele não pode, no sentido de lhe ser impossível, pecar. Desejar um caráter semelhante ao de Cristo e ter Jesus como nosso modelo também costuma ser confundido com o perfeccionismo teológico. No entanto, não é. Um caráter semelhante ao caráter de Cristo é a evidência que precisamos apresentar de que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Os que professam ser cristãos, mas não fazem como Cristo faria se estivesse em seu lugar, ofendem grandemente a causa de Deus. Eles representam mal o seu Salvador e se mostram sob falsas cores. Beneficência Social, página 37. Buscar diariamente desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo Jesus é ser cristão e é uma forma de exaltar o sacrifício de Cristo por nós, uma vez que, conforme lemos nessa citação, evidencia ao mundo que Deus enviou o seu Filho. Ellen White escreve também que, se bem que não possamos pretender perfeição na carne, podemos possuir perfeição cristã na alma. Essa perfeição nós devemos buscar continuamente. Sobre perfeccionismo adaptativo, eu gostaria de fazer ainda uma consideração. Apesar de ser um traço de personalidade que traz muitas vantagens para quem o possui, ele não é uma característica que agrada a muitas pessoas. Imagine, por exemplo, dois irmãos de sangue. Um obedece aos pais em tudo e esforça-se dando o seu melhor em tudo que faz. O outro não se sujeita a todas as ordens dos pais e não se preocupa com a excelência daquilo que faz. Para o segundo irmão, o primeiro irmão é um incômodo. Ele é a denúncia viva de sua mediocridade e rebeldia. É natural, então, que este irmão pense que o outro se acha melhor ou quer ser melhor. Esta situação se aplica bem também a quem preza pela fidelidade a Deus em tudo. Temos diferentes exemplos bíblicos disso, a começar pelos primeiros irmãos Caim e Abel. Eu gostaria de convidar você a refletir em algo mais. Quando Jesus dá sua mensagem à Laodiceia, ele não fala do perfeccionismo, ele fala da mornidão. Será que Satanás não tem tido êxito em nosso meio, nos distraindo muito com esse assunto? Enquanto se mantém um certo silêncio acerca de aspectos relativos à mornidão do povo de Deus? E o pior, será que ele não tem tido êxito em fazer com que a mornidão seja chamada por muitos de equilíbrio e o combate a esta mornidão seja confundido com perfeccionismo? Por fim, eu gostaria de recomendar a vocês que leiam o livro Santificação, Fé e Obras e No Deserto da Tentação, todos de Ellen White. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.